A gente diz que está lidando com uma substância inorgânica quando a gente não tem o elemento carbono. Porque quando a gente tem a presença do carbono numa substância, a gente diz que essa substância é orgânica. Há exceções, justamente as que eu coloco aqui em tela para você, CO2 e CaCO3, né? CO2 é uma exceção. As substâncias terminadas em CO3 são várias, são exceções, são os carbonatos. Há outras também, não vamos aqui falar delas. Mas é bom que você saiba que há sim substâncias que têm carbono e são consideradas inorgânicas. O NaH é um hidreto metálico porque termina com H e tem apenas dois elementos. Os hidretos e os óxidos têm essa característica especial. Eles só têm dois elementos em suas substâncias. A fórmula de um hidreto ou de um óxido só pode conter dois elementos, tá? No caso de um hidreto, é um elemento e o hidrogênio. No caso dos óxidos, será sempre um outro elemento, mais o oxigênio, sempre seguindo esse padrão. Não pode fugir disso. O HBr é um ácido, porque sua fórmula começa com H, e ele não é uma das exceções que começam com H, mas não são ácidos, que são H2O2, que são H2O e H2O2. Veja que os ácidos, todos eles são substâncias moleculares. Sempre é o hidrogênio que quer receber elétron com um ametal, e os ametais querem receber elétrons. O KOH é um exemplo de uma base. Como é que você identifica uma base, né? A gente fala das bases, também chamadas hidróxidos, na química inorgânica, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque o OH, ele aparece na química orgânica. E na química orgânica, o OH que aparece é outro. É outra coisa, tá? É uma outra espécie química que está numa outra situação, que é a hidroxila. Aqui, as bases, o que nós temos é o ânion hidróxido ligado por ligação iônica a um metal. Existem autores de livros de ensino médio que chamam o OH- das bases de hidroxila. Mas eu nunca engoli isso. Devemos diferenciar. Aquilo que aparece na química orgânica, aquele OH, onde um oxigênio está ligado covalentemente a um carbono, aquilo se chama hidroxila. Mas o OH que aparece ligado aos metais por ligação iônica é o ânion hidróxido, e são espécies químicas diferentes. As bases são substâncias iônicas e moleculares, tá? Por quê? Porque entre o O e o H existe uma ligação covalente. Os dois querem receber. E entre o OH, o ânion OH e o cátion potássio existe uma ligação iônica. Já o SO2, veja, aqui você tem um óxido, dois elementos e termina com um oxigênio. É importante você perceber que óxidos podem ser iônicos ou moleculares. É preciso que você, então, verifique. Nesse caso, é molecular, porque o oxigênio que quer receber elétrons está ligado ao enxofre, que é um ametal que também quer receber elétrons. CO2, substância que, embora tenha carbono, é inorgânica.
E esse camarada aqui, ele é óxido porque termina com O e tem 2 elementos. Se tiver mais de 2 elementos, não será óxido, tá? É um óxido molecular, afinal de contas o carbono, assim como o oxigênio, os dois querem receber elétrons e aí dá ligação molecular. Existe óxido iônico e existe óxido molecular. É preciso identificar isso. O KClO, para muitos estudantes, é um óxido. Para aqueles estudantes que ainda não perceberam que não basta ter O no final para ser óxido. É necessário ter apenas... É necessário a presença de apenas 2 elementos químicos. KClO. Existem 3 elementos aqui. O potássio, o cloro e o oxigênio. Então não é um óxido. Quando não é um óxido, vá para as outras funções. Não começa com H, também não é ácido. Não termina com H, não dá nem para ser hidreto metálico. Não termina com OH, não é uma base. Como o KClO não se enquadra em nenhum dos outros 4 grupos, eu o classifico no grupo, na função química, sal. CaCO3 é exatamente a mesma situação. Lembrando aqui que substâncias cuja fórmula termina com CO3, um metal seguido de CO3, indica-nos um carbonato, e os carbonatos são da química inorgânica. Veja só, hein? Termina com oxigênio, mas nós temos a presença de mais de 2 elementos. Ok? Por isso aqui nós temos um sal. Tanto o KClO como o CaCO3 pertencem ao grupo dos sais. Tanto o KClO como o CaCO3 pertencem ao grupo dos sais. O que vimos aqui foi uma maneira de identificar uma substância, foi uma maneira de identificar a função química de uma substância por meio de sua fórmula molecular ou íon-fórmula, caso estejamos falando de uma substância iônica. Agora, no final, eu vou deixar para você um card para um vídeo sobre esse tipo de identificação e uma playlist com vários vídeos sobre funções inorgânicas.